Então eu queria só fazer uma apresentação, como todos me conhecem o Ferreira. Por meio do Ferreira eu conheci o chileno, e o chileno tem uns canais no YouTube muito interessantes. Eu peguei alguns porque eu gosto de ver algumas coisas e calhou de algumas coisas que eu gosto de ver, ele fala. Então ele é professor de filosofia, que é uma matéria que ninguém gosta, que é um pé na jaca, né? Mas ninguém gosta, mas ele ensina, eu vi umas aulas dele de filosofia que eu falei, caraca, porque na faculdade de Direito os caras davam aula e ninguém assistia. Chato demais. É chato. É chato. Até pra gente às vezes é chato, por isso que eu tenho que transformar na maneira fácil de entender. E aí nesse meio tempo aí ele já tinha vindo aqui, aí ele veio de novo e ele ficou internado. Ele ficou 15 dias, 14 dias. 16 dias. 16 dias. Nesses 16 dias, cara, eu enchi o saco dele todo dia. Era eu, Ferreira, eu, Antunes e a Jaque. Eu, Ferreira, eu, Antunes. Todo dia eu fui lá, não foi? Chegava para as meninas e falava, liga lá pro quarto 15, 16 e ver se o Marcos Chileno não tá podendo, o Marcos o Chileno tá pode atender a gente lá. Todo dia, 8h30, 9 horas, nós estávamos lá, todo dia. E aí, todo dia eu chegava lá e ele não assistia o jogo, não assistia nada, a televisão desligada, ele lendo, e quando eu falei, mano. E... Só tem um dia que a gente chegou lá, a gente atrapalhou, tinha um banheiro aí. Calhou do Alberto falar pra mim assim, essa semana ele foi lá e falou, Roberto, não tem mais o que fazer. Eu falei, então tem um amigo meu, chileno, tá aqui, ele falou assim, ó, a palestra é essa aqui, ó. Eu falei, então, sem problema. Aí eu falei, Ferreira, vamos marcar com o chileno, vamos. Ferreira foi anteontem, né, Ferreira? Segunda-feira. Foi na sala do Dr. Mauro, o Dr. Mauro ficou louco, queria saber, E ele falou assim, pode usar o nosso anfiteatro, e o Ferreira esqueceu de pedir um lanche, pediu hoje, senão tinha pedido uma coisa melhor. Mas aí nós conseguimos agendar e ficou... eu ia falar, então, nada melhor do que uma pessoa diferente do nosso convívio para falar aquilo que você precisa ouvir. E não vai fugir muito daquilo que é segurança, né? Ah, nada, não vai fugir não. Então, esse é o Marcos Gomes, chileno. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Vou responder algumas perguntas que são óbvias, né? Sim, eu sou lutador, todo mundo já sabe, né? Eu sei que sou parecido com aquele cara da TV, o Brad Pitt. Todo mundo me confunde com o Minotauro, amigo meu. Mas como que eu venho falar de segurança, né? Ele falou, eu sou professor de filosofia, eu sou formado e pós-graduado em filosofia. Eu estou fazendo a graduação em teologia também. E o que eu venho falar de segurança? Eu trabalho na área de segurança há quase 20 anos. Eu tenho uma empresa de segurança. Eu sou especializado em casa noturna, eventos e segurança VIP. Nesse tempo que eu trabalho com segurança, eu já tive mais de 3.000 seguranças sob o meu comando. Segurança do UFC, muito tempo foi minha, a gente tinha equipe de 600, 700 seguranças por vez. Eu já cuidei de mais de 200 casas noturnas. Já cuidei de várias famílias, inclusive jogadores de futebol, fui chefe de segurança de jogadores de futebol, de cantores, então assim, eu entendo um pouquinho de segurança. E eu criei um curso há alguns anos atrás, de especialização por segurança. Porque acontece? Quando vocês fazem o curso, vocês fazem o curso de vigilante para trabalhar, certo? Todos têm o curso de vigilante aqui, não poderiam estar trabalhando sem. E aí no curso de vigilante você aprende o geral. Você aprende a se comportar no banco, você aprende patrimonial, mas nada muito específico. Então hoje eu vou falar algumas coisas que na verdade eu aplico a área de segurança, porque é a minha expertise, mas que você pode aplicar em tudo na sua vida. Tudo. Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu tenho para falar, que é o que a gente tem que fazer todo dia. E às vezes a gente peca, ou às vezes o profissional peca, que é se preparar para o serviço. E o que é se preparar para o serviço? Se preparar para o serviço é meditar, é fazer alongamento, Não, começa, sabe o quê? Com a roupa. Com a roupa. Como que está a minha roupa?
Como que tá meu kit de higiene? Eu gostei muito de ver porque tá todo mundo com a necessaire, né? Tem a necessaire. Já trabalharam com alguém que fede? Já trabalharam com alguém que tem bafo? E sabe o que é pior? Que a gente ri, mas é verdade, a gente não sente o nosso cheiro. E eu, por exemplo, eu tenho pavor de estar fedendo e eu não perceber. Então eu no carro, eu na mala da academia, eu na moto, tudo quanto é lugar eu tenho uma necessaire com desodorante, com pasta de dente, com fio dental, com perfume. Eu tenho pavor. Por que eu digo isso? Porque você começa o seu trabalho quando você está se arrumando. Pensa só. Imagina que você é o patrão, você vai contratar alguém. E aí você tem 3 candidatos. E aí tem um cara todo alinhado. Terno, blusa, gravata, tudo alinhado, bonitinho. O outro tá social também. Tá de gravata, mas tá sem terno, tá sem blazer. Tudo bem. O terceiro também tá social, mas tá sem gravata e com a camisa pra fora. E o primeiro tá lá todo alinhadinho, tá o sapato engraxado. Se você de cara tivesse que escolher alguém para contratar, quem você contratava? Alinhado, postura, padrão. Por quê? Passa mais confiança. Passa mais confiança. Depois você vê que é um cara preocupado, detalhista. Porque que o cara para entrevista de emprego, que não se preocupa nem de pôr a camisa para dentro, hoje está com uma roupa apresentável, qual é a chance desse cara ter cuidado com o trabalho? Poucas. Outra coisa, que é importante, eu sei, a minha avó era muito pobre, morava no interior, morava em Ribeirão Preto, e eu chegava na casa dela, quando eu ia passar as férias lá, uma casa pobre, humilde, mas sempre varrida, com a toalhinha de crochê que ela fazia, uma violetinha, um vaso de violeta em cima da mesa. Quem já viu? Já viu isso? Sabe como chama isso? Capricho. Capricho tem nada a ver com dinheiro. Capricho tem a ver com cuidado. Fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Já trabalhou com gente que fala assim, mas aqui é difícil, aqui não tem isso, não tem aquilo, porque a empresa tinha que dar isso, a empresa tinha que dar aquilo. Não é? Tem gente que está sempre reclamando. Capricho tem a ver com isso, com você fazer o seu melhor nas condições que você tem. Ah, mas não tem, beleza, mas dentro do que tem, faz o seu melhor. Ah, e a hora que tiver, você faz melhor ainda. Não tem nada a ver com o que você tem que fazer. O capricho é uma disposição. Eu, como professor de filosofia, eu gosto de mesclar algumas coisas. E quando eu comecei, há uns anos atrás, a fazer essa palestra para segurança, prestadores de serviço, eu comecei a falar de filosofia, as pessoas falavam assim para mim, cara, você está louco. Você está falando de filosofia para segurança. Isso me deu uma tristeza na época, sabe por quê? Porque eu fui viga a vida inteira. Cheguei em São Paulo, não tinha dinheiro para comer, eu fazia segurança no forró, riscar faca, para ganhar R$35 no final da noite. Tenho marca de faca, tomava paulada, saía na mão. Não era igual aqui, era lugar que a gente tinha que sair todos os seguranças juntos, porque você tinha um risco real de morte. E aí, quando as pessoas falavam isso para mim, você está falando de filosofia para segurança, você percebe o preconceito que as pessoas têm. E às vezes a culpa é do segurança. Por quê? Porque o segurança veste a carapuça de segurança. E ele vira segurança. É igual o polícia que veste a carapuça de serviço. Veste a carapuça de polícia. Já viu? O cara o tempo inteiro. Você quer polícia pra trás? Você quer? O segurança, não sei o quê. A gente tem que entender que o mundo mudou. O mundo mudou. Nos últimos 50 anos, e os mais velhos aqui vão entender um pouco mais, porque tem uma perspectiva melhor de tempo, né? Nos últimos 50 anos, o mundo mudou mais que nos últimos 50 mil anos. Nos últimos 50 anos, o mundo mudou mais que nos 50 mil anos anteriores. Então hoje, você ficar parado... Não, eu sempre fiz assim. Conhece profissional assim? Eu faço isso há 20 anos, sempre fiz assim, amigo. Então, você está com problema, você. Não é? A gente ouve isso. Aí eu que comecei a trabalhar com segurança bom é do Leandro de Chácara. Meu, levar pro quartinho lá, isso daí não enche mais o saco. Faz isso hoje.
Depois que inventaram o celular com câmera ainda, vixi, faz isso. Maltrata um cliente. E ele, antes de sair, ele já posta no Facebook, amanhã tem 10 mil compartilhamentos, tem 50 mil curtidas, não sei o que, e ó, acabou pra você. Vai dar um processo para a empresa que você trabalha, vai dar um processo para quem presta serviço, não sei o que, e você, no mínimo, está demitido, está queimado no mercado. Vocês têm que entender o seguinte, o cara problema é o que paga nosso salário. O cara problema é o que paga nosso salário. Por quê? Porque se viesse todo mundo bonitinho, seguisse fila certinho e visse a placa que não pode entrar, ninguém entra, espere sua vez. Sabe quantos segurança a empresa ia contratar? Nenhum. Porque segurança é um custo caro. Porque tem que ter o tempo inteiro, tem que ter muitos. Então esse cara que dá trabalho é o cara que você quer que volte. Porque se ele não voltar e começar a ficar tudo muito tranquilo, não dá problema, não dá problema, não dá problema, olha que o financeiro bate e fala assim, cara, mas quanto tempo que não dá problema nenhum? Vamos fazer o seguinte, vamos cortar aí uma meia dúzia de segurança, ou 4, 5. Aí quem fica tem trabalho dobrado. Por isso que quando falta vigilante e os outros falam, não. Eu entendo às vezes a disposição, eu falo assim, não, a gente dá conta, precisa mandar outra, não sei o quê. É a pior coisa que você pode fazer. Porque o financeiro olha e fala, não, a gente está chamando 10, mas os caras com 6 deram conta, mês que vem é só 6. Não estou dizendo para você não dar o seu melhor. Eu estou dizendo que você tem que entender que esse cliente, o cara que dá problema, é o que faz com que a gente esteja aqui. Se você trata mal esse cliente, e ele pode até não processar, sabe quando ele vai vir de novo nesse hospital? Nunca mais. Sabe quem é a única pessoa que pode mandar embora o presidente da empresa? O dono da empresa? Sabe quem é? O cliente. O cliente. Ele simplesmente para de vir. E aí o outro para de vir. E a família para de vir, e os amigos param de vir, e daqui a pouco a empresa está abrindo falência. E aí nem vocês, nem ninguém tem mais emprego. Eu não vou falar coisas aqui para vocês, que as outras pessoas falam, você tem que vestir a camisa da empresa, e você, isso eu não vou falar. Mas eu vou falar para vocês, faça o seu melhor. Tem um amigo meu falou outro dia assim para mim, o que você não faz bem? Você é uma pessoa de filosofia, você é lutador, você é empresário, você é palestrante, você é pai, o que você não faz bem? Eu falei, nada, eu faço tudo bem. Eu sou o melhor que eu faço em tudo. A Gavô falou, você se acha? Eu falei, não estou me achando. Porque o conceito dele está errado. Eu sou o melhor que eu posso. Posso não ser o melhor de todos, mas eu sou o meu melhor. Se não for para fazer o melhor, eu nem faço. Eu nem faço. Entenderam o conceito? Esse era um conceito dos gregos. Para eles, a excelência não era um dom divino. Era a prática. Você acostuma a fazer as coisas bem. E aí chega uma hora que o cara faz tudo bem. Vocês já ouviram falar dos grandes pensadores? Você tem Michelangelo, tem Platão, tem Aristóteles, tem Galileu. Os caras eram filósofos, os caras eram matemáticos, os caras eram inventores, os caras eram pintores. Aos todos você fala assim, oh. Hoje em dia a gente tem o Rodrigo Hilbert, você fala, meu, esse cara faz tudo bem, o cara além de tudo é bonito ainda. O cara é bonito, é rico, pesca, cozinha, caça, marceneiro, cuida dos filhos. Mas não é? Faz o forno, não sei o que, caça o bicho ainda com a pele, faz, não é assim? A gente dá risada, mas é verdade. Sabe o que é isso? Isso é hábito. A gente se acostuma a fazer as coisas com excelência. A hora que você acostuma a fazer as coisas com excelência, tudo que você faz, você dá o seu melhor. Você vai ser o melhor. Pode não ser o melhor de todos, mas vai ser o melhor que você pode ser. E você vai se destacar muito. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas é medíocre. Sabe o que significa medíocre? Medíocre vem de média. Eu falo, às vezes, eu dou consultoria de segurança para alguns lugares, e eu falo assim, você quer trocar a equipe? Manda todo mundo embora de uma vez. Troca a equipe inteira. Pô, mas aí vai me ferrar, o cliente fala assim, porque vamos trocando aos poucos, né? Porque já conhece o pessoal da casa, eu falo, cara,
Quer uma dica? Troca todo mundo de uma vez. Sabe por quê? Porque se tá ruim, é porque a equipe tá viciada. Aí ele vai trocando aos poucos. Aí o cara que chega novo, chega cheio de disposição para trabalhar, né? Quando chega no serviço novo, você fala, não, tá. Aí você chega, já passaram por isso? Você chega num lugar cheio de vontade, a pessoa fala, calma. Aqui. É desse jeito. Aqui, ó, aqui não adianta, aqui não funciona. Sabe o pessimista? Você vai dizer, ó, aqui isso daí não adianta. Não, isso vai fazer isso daí, vai perder tempo. Aqui, ó, aqui o negócio é sossegado, é assim que funciona. Quando ele terminar de trocar a equipe, os novos já estão todos estragados. As pessoas vão contaminando. Porque as pessoas são medíocres. Ou então já viu aquele cara que precisa fazer alguma coisa e fala, pô, mas por que você não ajudou o camarada? Isso é meu trabalho. Eu faço o meu. Como chama o menino que eu falei outro dia? O rapaz da noite, aquele... Rapaz da noite, um senhor de bigode? O de bigode lá. Romildo, eu fiquei outro dia internado, desci pra tomar um café aqui. Eu nem podia, mas eu não aguentava mais ficar na parte de descer pra tomar um café aqui. Eu fiquei 20 minutos lendo ele. 20 minutos, né? Todo carro que parava, ele saía do posto, ele ia lá, ele abria a porta, boa noite, tudo bem? Você quer uma cadeira de roda, precisa de alguma coisa? Ah não, tudo bem, ó, precisa de qualquer coisa, tá. Passava todo mundo aqui. Tudo bem, oi, boa noite, tudo bem. No outro dia eu fiz a mesma coisa. Tava um outro vigilante. Olha assim. Celular. A segurança a gente chama isso de olho de vidro. Aí precisou de uma cadeira de roda. Ah, isso aqui, ele fez assim, ó. É aquilo. Se você é o patrão e está sentado ali, se sou eu, na hora eu vou embora. A diferença. O problema é que no dia a dia a gente tende a fazer igual o segundo. Ah, não trabalho, não é trabalho. Mas esse segundo, como é o Romildo, ele sabe o que ele tem? Capricho. Capricho. E eu fiz um elogio formal dele, vou falar com o Roberto. Uma outra, tem uma senhora, eu anotei o nome dela e fiz um elogio no site, a senhora que cuidava, fazia a limpeza. Todos os funcionários me trataram muito excelente. Os 16 dias que eu fiquei internado aqui, eu não tenho para reclamar de nenhum. Mas tinha uma senhorinha da faxina que ela vinha e ela perguntava, filho, você tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ó, se você precisar, alguém não conseguir, você fala comigo que eu dou um jeito, viu? Aí tinha acabado, não sei, meu shampoo, então ela falava pra mim assim, olha, só ganha o primeiro kit, né? Eu falei, tudo bem, eu peço pra minha esposa trazer. Não, mas espera que eu vou arrumar. Você que veio com shampoozinho, veio com sabonete. Aí no outro dia ela veio e falou, eu consegui mais um sabonete pra você. O sabonete custa 60 centavos. A extensão também. Mas você vê... A extensão que você não conseguia Sim, tomar, a mesma. Eu não conseguia... eu precisava de uma extensão para ligar... Eu levei a minha cafeteira, minha Nespresso, não conseguia uma extensão. Eu falei com o pessoal do quarto, a menina veio... Eu falei, não, a extensão assim eu tenho. Precisava do plugzinho para conectar, né? Ah, não tem. Eu falei, então tem uma caixinha, porque tem outra extensão aqui que serve, mas o fio é curto. Ela, senhor, não vou poder fazer nada. A faxineira estava limpando o quarto. Dessa vez a senhora... A hora que a moça da hotelaria saiu, ela falou, filho, eu vou te ajudar. Eu vou conseguir alguma coisa para você. Não sei o quê. Aí ela arrastou o móvel e descobriu que atrás tinha uma tomada que funcionava. E aí eu consegui colocar minha cafeteira sem precisar nem do plug e nem da caixa. Sabe como chama isso? Capricho. Boa vontade. Não tinha nada a ver com ela. O trabalho dela era limpar o quarto. Preocupação. Empatia. Total. Empatia, se colocar no lugar do outro. Gostaria que fizesse. O que acontece? Às vezes, a gente veste o personagem. Quem que já ouviu falar de um cara chamado Sigmund Freud? Já ouviu falar de um cara chamado Freud? O pai da psicanálise. Tem a brincadeira, Freud explica. Tem um discípulo dele chamado Carl Jung. Jung, ele fala que para cada situação a gente tem uma persona. Persona seria uma máscara. Pessoa, não é uma pessoa. Uma persona, uma máscara. Não é que a gente é falso. Por exemplo, no teu serviço, você não age igual você age num churrasco de família, igual você age no enterro. A gente tem uma persona diferente para cada situação. Isso é normal. O problema é que tem pessoas que cristalizam a persona. Aí você tem uma psicopatologia, um problema na personalidade. Já viu? Quer ver um exemplo muito forte que a gente sofre aqui? Médico. O cara veste o cara com de médico. Ele é médico o tempo inteiro. Você encontra ele na padaria,
Ele tá de... O máximo que ele vai estar é de mocassim, bermuda de sarja, camisa polo, a canetinha, mão branca enfiada, e ele tá assim, não, pois não, isso aqui. Médico, diretor, Deus, costuma trabalhar tudo no mesmo andar, né? Porque, costuma trabalhar tudo no mesmo andar. É uma pessoa que cristalizou a persona. Quer saber outra coisa que acontece? Segurança. Policial. Eu dei treinamento muito tempo para a polícia militar, com choque para a rota, treinamento de defesa pessoal para eles. E o cara é polícia 24 horas. Pô, batendo no carro dele, desceu um senhorzinho que tava voltando do trabalho, desce, o que é, meu, desce com a arma na mão, o que é, mano? Trata todo mundo igual pro seu ladrão. E o segurança? O cara vai fazer segurança de balada, ele revista, parece que tá querendo tomar droga do cara, parece que tá revistando na biqueira. Não é isso. O cara fica, sou segurança, mas o que é? Não é isso. É o contrário. O nosso trabalho é servir pessoas. Sabe por quê? Porque a gente não tem produto. A gente não tem produto para vender. Qual que é o produto que a gente tem para vender? Qual que é o produto que a gente tem? A gente. Nosso serviço. E eu te pergunto, o que te diferencia dos outros? Eu tenho 2 anos de segurança. Eu tenho 20 caras para contratar. Por que eu contrataria você? Capricho. Você tem que se perguntar, qual o seu diferencial? Hoje no Brasil, são mais ou menos 436 mil vigilantes registrados com cursos. E mais ou menos uns 300 mil trabalhando sem curso. Ou seja, a gente tem mais ou menos 700 mil pessoas no Brasil hoje trabalhando na área de vigilância. Qual que é o seu diferencial? Na área da saúde, então, como enfermeiro ou técnico, são 1.600.000. Qual que é o seu diferencial? Por que alguém, quando for te contratar, vai contratar você? É isso que a gente tem que pensar. O que me torna diferente? Quer saber uma dica que eu dou para seguranças? Em geral, falo seguranças porque a maioria das pessoas que eu lido são seguranças. Que pouco faz? Lê. Leia. Ler é importante. Sabe por quê? Porque conhecimento liberta. Não é WhatsApp. Não é Facebook. Não é Jornal Nacional. É ler. Quando você lê, você melhora o seu vocabulário. Você melhora a sua interpretação. Quando você consegue entender o que está escrito, melhor ainda você entende quando eu estou falando. Hoje eu dou aula no Estado. Eu dou aula no ensino médio, que é o antigo colegial. Os mais velhos é o antigo colegial. Eu dou aula de graça, dou aula como voluntário no Estado. Não ganho nada. 2 dias por semana. Alunos se formando no terceiro colegial, eles não conseguem ler uma frase. Eles leem a frase. Eles conseguem ler palavra por palavra. Mas ele lê tão devagar, é tão difícil para ele ler, que ele não consegue entender o que está escrito. É o que a gente chama de analfabeto funcional. E me dá uma dor no coração, porque ele acabou já o ensino dele. Daí para frente é faculdade. Daí para frente ele vai brigar com um moleque que estava na escola particular, que estuda inglês desde o meu filho estuda inglês desde os 5 meses de vida. E eu só falo espanhol com meus filhos. Meu filho de 6 anos fala 3 idiomas. Como que um aluno da rede pública vai brigar com um moleque igual ao meu filho, por exemplo? E isso que meu filho não estuda nas escolas top, que tem alemão, que tem não sei o que, porque eu não tenho esse dinheiro. Me dá tristeza. E o segurança veste aquela pulsa de segurança, às vezes. E o que vai fazer diferença para você? Vai fazer diferença como pessoa. O conhecimento liberta. Porque se eu não entendo nada, por exemplo, eu venho no médico. Eu não fiz medicina. O médico fala assim, ó, isso daqui e tal, é isso que você tem, isso aqui e tal. Eu tenho como questionar o médico? Não. Porque eu não faço ideia do que está falando. Quando eu vou no mecânico, às vezes meu sogro briga comigo e fala assim, pô, mas você não acompanhou? Eu falo, cara, eu não entendo. Bolhufas de mecânica. O cara vai olhar, tá vendo isso aqui, ó, reboca da parafuseira, tá vendo assim? Eu vou falar, Não entendo. Eu sou obrigado a aceitar o que alguém pensa.
Mas até aí o mecânico, o médico estudou para isso. Agora, quando a gente fala de política, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de moral, são coisas que envolvem o nosso dia a dia. E se você não sabe o que a pessoa está falando, você vai fazer como? Quer ver um exemplo? Desde que a gente é novo, a gente ouve que você tem que ter ética no serviço novo. Ética médica, ética não sei o quê, a gente tem que ser ética na sociedade, tudo bem. Se eu perguntar para você, me dá uma definição de ética, você consegue? O que é ética? E eu não vou pedir para ninguém responder, porque a gente tem um problema sério nisso. Que desde os antigos gregos até hoje, mais ou menos 2.500 anos, a ética vem mudando muito de significado. E mesmo hoje, os autores não têm um consenso sobre o que é ética. Então você pode ler em algum lugar que ética é isso, e depois você lê outro livro, eles falam o contrário. E eu te pergunto, como a gente vai ter ética se a gente nem sabe o que está falando? Qual que é a diferença de ética e moral? O nome, só o nome. Não. Mas a gente confunde. Por quê? Porque tem gente que fala que ética é uma coisa e moral é outra, e tem gente que fala que é o contrário. Caráter, parece com caráter. Então o que acontece? Eu vou dar uma definição para vocês, uma das definições, que é a definição que eu gosto de trabalhar, que é uma definição que foi desenvolvida pelo professor Cláudio de Barros Filho, que foi meu professor, e pelo professor Mário Sérgio Cortella. Ética é inteligência coletiva. O que isso quer dizer? É um conjunto de regras estabelecido por um grupo ou sociedade de melhor convivência entre si. O que é isso? A gente, na nossa sociedade, com a convivência, fomos decidindo quais são as melhores regras de viver entre nós mesmos. Certo? Então, um exemplo. Se eu quiser sair pelado na rua hoje, é ético? Não. Não. Incomodaria você, um cara andando pelado aqui? É antiético. É antiético, certo? Se eu estou numa comunidade nudista, naturalista, É ético. é ético sair pelado? É. É ético. Por quê? Porque é uma comunidade que aceita isso. Então, deu para entender que de repente o que é ético num grupo, no outro grupo não é ético? Você proibir sua mulher de sair de casa na nossa sociedade é ético? Não. Não. E nos Emirados Árabes é ético? É ético, é a cultura deles. É a cultura deles. Então a ética, ela tem muito mais a ver com a cultura, por isso que não existe uma ética mundial. Vocês concordam que, na verdade, fronteira não existe, classe social não existe nada disso. Nós somos todos humanos, raça não existe, isso é tudo invenção do ser humano. Não existe, somos seres humanos. Concorda que deveria valer para todo mundo as mesmas regras? Então, quando você está inserido num trabalho, quando você está inserido numa empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como funciona essa empresa. O que é ético? Às vezes você vem num lugar que certas brincadeiras são normais. Você muda de empresa e aí algumas liberdades com os seus parceiros, com as parceiras do sexo oposto. E a gente tem outro problema, né? Porque a gente vive numa comunidade, numa sociedade machista. E às vezes coisas que a gente acha que não tem nada a ver, da mulher tem muito a ver. Às vezes brincadeiras homofóbicas. Não, mas não é nada demais. Não é nada demais. E aí você tem que entender o seguinte. Às vezes não é nada demais pra você. Eu já ouvi uma vez, um cara fez uma brincadeira com um menino, e o menino se doeu, uma brincadeira homofóbica. E aí o que o cara fala? Ah, isso daí é chilique porque o cara é gay. Ah, é chilique porque é mulher. Não ouviu? É isso? A gente ouve direto. E aí você tem que entender o seguinte, não é chilique. Porque não é uma brincadeira, é uma vida. O cara que era perseguido desde cedo. E pelo menos isso está mudando bem. Hoje a geração agora é muito menos preconceituosa do que a nossa geração. Vou falar a nossa porque o pessoal é mais novo. Mas eu dou aula no estado, eu vejo que a molecada de 14, 15, 16 anos hoje é muito menos preconceituosa. Agora, um cara hoje que tem 40, ele vem de uma geração que às vezes o pai expulsou de casa porque ele tinha
uma identificação de gênero diferente. O pai expulsou de casa, a família tratava mal, ele era perseguido na escola, ele era perseguido no bairro, apanhava, entendeu? Aí de repente ele está adulto, depois de uma vida de perseguição, e ele ainda sofre isso, de repente o cara surta. Como uma menina. As meninas vão entender o que eu estou falando. Outro dia meu carro quebrou, eu estava esperando o táxi, o Uber, e eu estava do lado do ponto de ônibus. E tinha uma moça bonita, parada. Cara, eu fiquei 10 minutos, eu não aguentava mais. Todo carro, ônibus, moto, bicicleta que passava, mexiam com ela. Todo, mas sem exceção, todo. As meninas, na hora que ela põe o pé pra fora de casa de manhã, até a hora que ela volta, o cara encheu o saco. Vocês sabem melhor do que eu. E ela ainda tem que aguentar, porque senão ela é grossa, porque senão ela não sabe trabalhar em equipe, porque senão ela... E aí eu ainda tenho que ouvir o cara falando, isso não é frescura. Aí entra a empatia. Por exemplo, eu sou branco. Se você sofre um episódio de racismo e você fica pé da vida, e eu viro pra você e falo assim, relaxa aí, isso daí foi brincadeira do cara, isso daí não é frescura, é mimimi. Você vai ficar bravo comigo, você vai falar, como que você sabe disso? Você nunca sofreu racismo. Porque o problema não é esse episódio. O problema é sempre. Eu nunca fui parado pela polícia pela minha cor. Eu nunca fui seguido num shopping. Eu nunca tive segurança na frente da minha. Eu nunca tive isso. Então eu não vou entender o que é racismo. Eu posso imaginar. Mas de verdade entender, eu não vou entender. Como eu não vou entender o que é o que as mulheres sofrem. O que um homossexual sofre. Então a gente tem que entender como profissionais. Como gente que só tem o nosso serviço para dar. Que a gente não pode entrar nessa. O cliente é o nosso bem mais precioso. A gente já falou isso. E aí tem outro ponto importante. Não existe trabalho de uma pessoa só. Quer ver? Deixa eu pedir um favor para vocês. Fiquem em pé, por favor, todo mundo. A pessoa que estiver do lado, faz um melhor de 3 para o ímpar. Melhor de 3. Aí, Quem ganhou, fica em pé. Quem perdeu, senta, faz favor. Quem ganhou, fica em pé. Agora, quem ganhou, tira para o ímpar consigo mesmo. Adianta você ser o melhor em alguma coisa? Gostei da tese. Se você não tiver o outro, pode sentar. Se você não tiver o seu parceiro, para falar o português, vou falar uma coisa para vocês que a gente falou no começo da palestra. Eu às vezes falo algum palavrão, tá? Nas minhas palestras. Então se alguém por acaso não gostar de palavrão, foda-se. Vou falar pra você. A palestra é minha, eu falo o que eu quiser. A vida é minha e eu faço o que minha mulher mandar. Meu professor, você conhece, né? Você conhece. Não tem como fugir, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? A gente está num hospital, aqui especificamente. Em nenhum lugar existe segurança de um homem só. Não existe técnico de enfermagem sem enfermeiro. Não existe enfermeiro sem o médico. Não existe o médico sem a faxineira, sem a hotelaria. Não adianta. Então, por mais que você seja bom, e às vezes acontece isso, às vezes o cara bom estraga a equipe. Às vezes o cara é muito bom em uma coisa. Se ele não souber trabalhar em equipe, é melhor você tirar o cara bom do que você manter ele, porque ele está em equipe. Então, se você é bom, não adianta nada você ser bom se você não souber trabalhar em equipe. E para os líderes, para quem é líder, para quem gera equipe, o nosso trabalho é muito mais administrar ego do que fazer trabalho. Sabe quantos anos que eu não faço segurança? Faz anos que eu mesmo já não faço segurança.
que eu tenho que chegar assim, ó, tem o cliente, tem o líder da equipe, tem os seguranças, tem o dono do estabelecimento, tem o cliente, eu tenho que ficar, não, veja, calma, é o seguinte, não, mas é assim que trabalha, o cara quer que eu falo, calma, mas é o cliente, o cara que paga. Não, mas o outro, aí eu chego segurança, não, mas é que o líder, eu falo, calma. Se você não souber integrar a equipe, você pode ser muito. E na segurança é pior ainda, sabe por quê? Porque a segurança, a gente corre risco de morte. De verdade. Iminente, né? Porque se tem uma briga, e você tem que entrar, primeiro que não existe segurança num homem só. Você entra, você tem que dar as costas para um. Porque tem dois brigando. Se você entra para separar, por mais que você esteja no meio, a hora que você olha para um, você está de costas para o outro. Pode vir uma faca, pode vir uma arma, pode vir uma garrafada, uma pedrada, enfim. Se você não souber o que você está fazendo, se você não puder contar com o seu parceiro, não tem trabalho. Tinha dois policiais que trabalhavam para mim, que eles não trabalhavam se não fosse só os dois. Falaram, não, mas eu preciso de um. Não, então manda outro. Não, mas eu já tenho um outro lá na equipe, eu estou só precisando cumprir. Não, se ele não for, eu não vou. Por que isso? Porque eles já trabalhavam tantos anos juntos, tanto na polícia quanto na segurança, que ele sabia que ele podia confiar as costas do outro. Porque tem muito cara que não, que é segurança, que é... Eu já fiz a escola do cara, na hora que deu o tiroteio, o cara tava debaixo do carro. O cara tava assim. Poder confiar no seu parceiro, o trabalho rende muito mais. Às vezes eu tenho um baita de um segurança. Puto, o cara é bom, o cara é educado, o cara é prestativo, não sei o que e tal, beleza. Aí sai o líder e eu falo assim, pô, o cara de líder. Puta, fodeu. Aí eu tenho dois problemas. Eu perdi um bom segurança e eu tenho um mau líder. Porque o cara, olha, eu sou chefe. Começa a maltratar os outros, começa a não querer trabalhar. Isso é uma coisa que só existe no Brasil. O cara acha que ser chefe é trabalhar menos. Não existe isso. E ninguém vai ser chefe para depois começar a trabalhar. É o contrário. Você começa a trabalhar, começa a mostrar serviço, as pessoas te verem. Porque se você for medíocre, se você for na média, ninguém vai te notar. A não ser que você seja muito bonito que nem o Ferreira. Assim, elegante, charmoso. Se não for assim, não adianta. Não adianta. Capricho. Empatia. Se você não tomar cuidado com o que você faz no seu serviço, você está entregando um produto ruim. Você agrega valor para o seu produto. O iPhone é o telefone mais caro do mundo. Não é o melhor. Tem outras marcas que a câmera é melhor, a bateria é melhor, os aplicativos são mais baratos. Quando lança um iPhone novo, faz fila. Nego dorme na porta da loja para comprar. Por quê? O conceito do iPhone. Porque ele tem valor agregado. Valor agregado. O cara quando compra um iPhone, já viu? Tem um comediante chamado Afonso Padilha que ele fala que é testemunha de iPhone. Já viu? Testemunha de iPhone. O cara diz, não, tem um iPhone. O cara tira foto no espelho e fala, foto com o meu iPhone 7, com o meu iPhone XR, né? O cara... Porque ele tem um valor agregado. E o iPhone ele faz questão, a Apple ela faz questão de ser mais cara. Ela sabe que é mais cara e ela faz questão de ser mais cara. E ela vende mais. Por quê? Porque ela quando ela vende um status agregado. Ela passa a ideia que é o seguinte, o meu produto esteticamente é mais legal, ele é mais fácil de usar e se você compra, você faz parte da elite. Não é qualquer um que tem iPhone, porque ele é mais caro. Não é para qualquer um. Então o cara parcela... Poxa, gente, eu tenho hoje quase 150 funcionários. Aí o cara tá com um iPhone zerinho. Aí eu dizendo assim, sem bateria no telefone, eu falei assim, me empresta o telefone para fazer a ligação. O cara fala, não tem crédito. Mano, cara, você paga 5 mil reais no telefone e não tem crédito. Mas o que o cara tá querendo? O que ele tá buscando? Status. Ele tá buscando o valor agregado do aparelho. E não é só o iPhone, outras marcas. Outras marcas. Tem um alfaiate famoso que ele perdeu muito mercado, porque quando ele ficou muito famoso, muito com os ricos, tal, com as celebridades,
Ele criou um produto mais barato, mais para a classe média, porque ele falou, agora eu vou estourar. Sabe o que aconteceu? A classe média, que quer ser rico, né? Quer ter as coisas, começou a comprar em monte. Aí os ricos de verdade, o que os ricos fizeram? Pararam de comprar. Porque o presidente da empresa chegava com um terno, e aí ele via o gerente comercial, que estava não sei quantos cargas abaixo, com o mesmo terno que ele falava, pendurava o terno, porque perdeu o valor agregado. E aí entra outra coisa interessante para a gente que trabalha com público. Tratar cada público diferente. Como é que é? Peraí, mas a gente ouve que tem que tratar todo mundo igual? Não. Quer ver um exemplo? Hoje a publicidade funciona assim. As classes C e D, elas, quando você vai fazer propaganda, você tem que falar assim, não fique de fora. Só você não vai ter. Porque o cara, o jovem, ele quer ter o que todo mundo tem. Ele quer ter o tênis que os amigos têm, ele quer ter o telefone que os amigos têm, ele quer ter o moletom, a marca, o boné. Aí você sai na noite, ou você vê um grupinho, tá todo mundo igual. Bombeta da John John, aquela corrente de prata falsa, aí tá todo, parece que os caras estão no mesmo lugar. Se ele estiver diferente, ele se sente deslocado. As classes A e B é diferente. O cara chega na balada, boizão. Se ele vê o cara com uma camisa igual, ele manda o motorista, ou ele sai, vai e pega outra. Ele quer ter o que ninguém tem. Entende a diferença? Então, tenha a sensibilidade de tratar o seu cliente do jeito que ele precisa ser tratado. Não é discriminar, é o contrário, é se importar com o cliente. Cada cliente tem uma necessidade especial. Se você trata todo mundo igual, eu vi outro dia uma moça falar assim, eu não sei o que acontece com os meus filhos, eu trato meus filhos exatamente igual. E como dá certo, eu falei, esse é o problema. Quem tem filho aqui? Quem tem mais de um? Já vem diferente cada um, né? Já vem com personalidade diferente. E depois, são idades diferentes. Por exemplo, eu tenho um de 6 e outro de 2 e 8 meses. Se eu trato os dois igual, eu já estou fazendo diferente. Porque quando eu tinha 2 anos e meio, eu não tratava igual como se ele tivesse 6 anos. Então, se eu faço a mesma coisa que eu faço com o de 6 hoje com o de 2,5, eu estou dando um tratamento diferente. Mas não é justo. Eu tenho que tratar o de 2,5 como se tivesse 2,5. Eu não posso exigir dele mais do que... Não posso exigir o mesmo que eu exijo do de 6. E não vou poder exigir igual eu exijo do meu sobrinho que tem 11 e da minha filhada que tem 16. Isso é respeito, professor. Da mesma maneira que eu tenho um enorme prazer em falar a vocês, eu tenho um enorme prazer quando eu dou treinamento, quando eu palestro a segurança, e eu faço exatamente o que as pessoas falam para não fazer. Você vai falar de filosofia, você vai falar de psicanálise, da segurança. Porque as pessoas já pressupõem que a gente trabalhar de segurança. Você imagina eu, fui lutador profissional há 20 anos e segurança. Ninguém imagina que eu sou formado em filosofia e pós-graduado em filosofia e que estou fazendo teologia. Ninguém imagina. Outro dia eu cheguei numa balada, só para vocês terem uma ideia, cheguei numa balada que eu tenho segurança, a menina me conhece na noite. Às vezes quando eu chego, porque o bicho está pegando, né? E a balada estava vazia, então a hostess estava assim na frente. Estudante de direito. E aí estava o gerente, o menino do VAD, o chefe da segurança. E eu estou passando, tchau, 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 tchau. E eu vi ela falando, não, porque não sei o quê, porque filosofia. Aí eu voltei. Falei, o que você está falando aí? Ela fez assim, ó. Olha, eu vou tentar simplificar para ver se você entende, tá? É uma coisa difícil, mas eu vou tentar simplificar. Porque estou falando de filosofia. Já ouviu falar? Eu falei, não, fala para mim aí. E aí ela falou que ela achou que tinha que falar, né? E eu falei para ela assim, olha, eu acho que você está um pouco equivocada nos seus conceitos. Ela falou, por quê? Eu estou fazendo faculdade de direito. Eu falei, então, mas é porque na verdade Kant fala isso, isso e isso, Nietzsche fala isso, isso. Aí ela começou a olhar, regalar. Eu falei, olha, se você quiser, eu tenho um site que é assim sabe que eu escrevo meus artigos, e eu tenho um canal, 2 canais no YouTube, se vocês quiserem, aula de filosofia, assim, porque eu sou formado e pós-graduado em filosofia, eu sou professor de filosofia. Aí ela ficou assim, e eu fui embora. E olha só que legal, eu achei que ela ia achar ruim o que eu fiz, né? Que ela se sentir menosprezada. Foi o contrário. Na outra semana eu cheguei lá, ela falou assim, eu ouvi teu site, teus vídeos, pô, legal pra caramba, não tinha entendido o negócio da faculdade. Aí passou um cara, ela falou, esse cara aqui é inteligente pra caramba, meu. Eu falei, por quê? Eu tenho cara de burro? Ela falou, não,
Porque as pessoas, elas colocam a gente em estereótipos, né? É segurança, é lutador, pronto, é brucutu, é ignorante. E o segurança sofre disso. Então é nosso papel hoje mudar isso. Mudar essa ideia. Como o caso do menino que eu falei. Simpático, prestativo. Sabe qual que é o motivo? 80% dos prestadores de serviço hoje, não é só segurança, prestador de serviço é mandado embora por um motivo. Você sabe qual que é? Alguém faz ideia? Celular. O maior mal da vida moderna hoje é celular. A pessoa não consegue ficar 1 minuto sem ver o que está acontecendo. Sem ver Instagram, sem ver Facebook, sem ver WhatsApp. E na segurança, isso é perigosíssimo. Porque de repente estoura um QRU do seu lado, é o que a gente chama de olho de vidro. E você está viajando. Vocês têm que entender que sempre, porque aqui o risco é menor. De um assalto, de um roubo, de uma briga. Mas o nosso trabalho tem que ser sempre excelente. E o ladrão, o criminoso, ele é predador. Quem já assistiu aqui aqueles programas da Discovery Channel sobre animais? Já viram? O leão caçando? Como que o leão faz? Ele chega assim, ó, no meio das zebras, assim, ó. Não. Não, essa daqui não tá muito madeira, não, essa daqui tá muito madeira. É assim? De longe ele escolhe a vítima. Ele manda as leoas. Sim, às vezes. Ele estuda a vítima. Mas como ele vem assim, ó, contra o vento. Estratégia. Vai! Pega esse prevenido. Ai, assustou! O Ferreira assustou! Ai, desculpa! Ai, nossa! Interessante que ele viu ela mais fraca. Exatamente! Se a zebra tiver no WhatsApp, essa vai rodar. E é o que a gente vê. A gente tem um problema sério aqui nessa equipe. A gente teve 2 problemas. Segurança, isso me passou o Roberto, não só na equipe de vocês, mas estou falando nas todas as equipes, que é celular. E a outra cagueta que ficava esperando o cara também ver a hora no celular para ficar querendo caguetar. Mas se você tiver o seu trabalho bem feito, não tem problema você olhar o celular de vez em quando. O problema é que você tem que ter excelência no seu trabalho. Se você for conhecido como excelente, como um cara atencioso, não sei o quê, a hora que alguém te pegar no celular, fala, não, mas isso daí não é, isso daí é exceção, ele estava vendo no celular alguma coisa. Agora, se toda hora que passa, não, mas eu peguei agora, tem assim, ele cansado. Você chega e fala, cara, pô, o celular de novo, não, mas eu peguei agora. Tô vendo a hora. Sempre. Mas eu tô contando segundos, né? Para acabar. Porque tem outro problema. Isso no Brasil é muito frequente. Qual que é a hora do happy hour? É que a gente trabalha por turno, mas em geral, qual que é a hora do happy hour? Agora da meia-noite. 6 horas, que dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas sentem prazer, que horas? Hora que sai o serviço. Fica a semana inteira trabalhando assim. Tinha que ser o contrário. Puta que pariu, segunda de manhã. Nossa, segunda de manhã. Essa semana vai ser foda. Essa semana eu vou fazer tudo que tem que fazer. Vou ser o melhor. Né? Tesão das coisas que você faz. Tesão. A palavra é essa, tesão. O cara já vem assim, né? Vamos ver a segunda-feira. Nossa. Tinha um cara que dia sim, dia não, ele chegava no meu quarto e falava assim, hoje tô com uma ressaca hoje. Nossa, bebi ontem. Vice, eu bebi ontem, vice. Nossa. Mas não reclamava do serviço, não. Mas tava com ressaca. Nossa. Só pra encher o saco, né? Mas vocês entendem o conceito? As pessoas ficam esperando sempre a felicidade amanhã. Amanhã. Ela vai ser feliz no happy hour. Aí ela vai ser feliz quando ela for promovida. Aí ela vai ser feliz quando ela comprar um outro apartamento, quando ela comprar um carro. Ela vai ser promovida quando ela não sei o quê. Aí você começa a 10, 20, 30 anos de serviço, aí começa a mudar. Puta, não, quando eu aposentar,
Aí você aposenta, aí você tá lá quase morrendo, tá lá deitado, aí vem alguém e fala assim, fica tranquilo, que o melhor tá pra chegar. Porque a recompensa é depois que você morre. Essa é a proposta. Entendeu? Não. Aí você tá lá doente, o cara fala assim, não, mas calma que Deus vai fazer uma coisa pra mim. O melhor tá por vir. Por isso o desespero pro pós-vida, né? E aí a gente fica vivendo a vida inteira Iludir depois. esperando depois. Tem um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal, e ele diz o seguinte, o presente agride. Porque o futuro e o passado não existem. O futuro e o passado não existem. O passado não existe mais. E o futuro ainda não aconteceu. Então, mas no passado, tudo bem, você pode até ter coisas que te machucam, que aconteceu com você, mas machuca quando? Hoje, no presente. E aí Pascal diz o seguinte, como o presente agride, é comum que você passe a vida inteira vivendo tempos que não são os seus, que não são os nossos, que é o quê? O passado ou o futuro. Você pode ver, as pessoas mais velhas sempre ficam assim, porque no meu tempo que era bom. Porra nenhuma, é a mesma bosta ou pior. Não tinha um monte de facilidade que tinha, a economia era ruim, tinha insegurança do mesmo jeito, mas como não agride mais, o presente agride mais, a gente tem a impressão que o passado foi muito melhor. Ou então aquelas pessoas que ficam sempre viajando pro futuro, né? Quem nunca fez isso? Puta, se eu ganhasse na Mega Sena, nossa. Eu falo, outro dia eu falei, vi lá, tinha um prêmio, não sei quantos, 100 milhões, eu falei pra minha mulher assim, amor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia esbanjar. Eu ia pegar minha mulher, ia no Habib's de Osasco, ia falar assim, pede o que você quiser. Creme e o caralho, porra toda. Né? Ia passar um final de semana em Praia Grande, entendeu? E esbanjar. Olha lá. Eu nunca pensei em pôr no Mega Sena. Nunca. Sabe Mas por quê? assim... Sabe por que eu nunca pensei? Porque você não joga. Não, eu não acredito na verdade, eu não acredito na Mega Sena. Mas a ideia que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente pensa no futuro, você nunca pensa assim, não, daqui 10 anos eu vou estar desempregado, minha mulher vai ter me largado, eu vou ser corno, vou estar na bosta. Você pensa isso? Você nunca pensa isso. Óbvio, se você pensa, você é um imbecil. Porque você projeta o que você quer. Ninguém pensa que você vai estar ruim. Então por isso que Pascal diz que é comum que a gente fique fugindo para tempos que não são os nossos. Quais são os tempos que não são os nossos? Ou o futuro ou o passado. Por isso que ele diz que a felicidade ela funciona como um projeto de vida. Por quê? Porque você nunca vai alcançar. Porque a felicidade não pode ser o fim. A felicidade é o meio. A felicidade não é o objetivo da vida. Sabe qual que é o objetivo da vida? Eu posso dizer, ninguém sabe o objetivo da vida. Mentira, eu como professor de filosofia, eu tenho certeza qual que é o objetivo da vida. Vocês sabem qual que é? A morte. O que dá sentido para a vida é a morte. Sabe por quê? Mesmo que todos vamos morrer. A gente tem a ilusão de que a morte, de que a vida é uma semi-reta, igual isso daqui. Tem o começo e no fim está o quê? A morte. Não é isso. Não é isso. Quando você nasce, a morte nasce com você. E ela está no teu cangote ali, ó. A vida inteira. Porque basta você nascer para acontecer o quê? Você tem o risco do quê? De morrer. Então a morte te acompanha a vida inteira. A morte não está no fim. A morte está junto. O que dá sentido para a vida é exatamente porque ela é única, irrepetível e rara. E a gente não sabe o que tem depois. Então, você colocar a felicidade como objetivo da vida, o objetivo é o fim. Você vai passar a vida inteira sendo infeliz. Você tem que entender que a morte é o fim. E você escolhe, ou você vai feliz, ou não. E aí entra como você encara as coisas na sua vida. Vocês sabem a diferença de grupo e agrupamento? Agrupamento, você se reúne só naquele momento. Só ali, reuniu ali. E grupo não, o grupo tá junto. Ideais, Ideais, os mesmos, alguém tem outra... conceitos, atitudes, Falar junto, equipe, né? O grupo é equipe, né? Na verdade, o que diferencia... Se eu estou num ônibus para ir para o Rio de Janeiro, Agrupamento. Agrupamento. qual que é o objetivo final? chegar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ou estou indo para o Ceará, são 3 dias juntos. É um grupo ou um agrupamento? Agrupamento. Agrupamento. Não pode se tornar um grupo? Pode se tornar. O que vai fazer diferença?
Mas ali não foi programado para todo mundo estar junto. Cada um tem o objetivo de ir para ali, mas com um pensamento diferente. Então eu vou falar para vocês, sabe o que faz a diferença entre um grupo e um agrupamento? É o envolvimento emocional. Emocional. Quando você tem um envolvimento afetivo, você transforma no grupo. Quer ver um exemplo? Vamos dar exemplo do ônibus. Tá todo mundo indo para o Ceará, 3 dias de viagem, para Bahia, sabe? Certo? Somos um agrupamento. Chegou numa parada, avisou, o ônibus vai sair em 10 minutos. O ônibus vai sair em 5 minutos. O ônibus está saindo, fulano, quem não saiu vai ficar. Então você... E sai e uma pessoa não foi. Você tá ligando? Você fala, paciência. Avisado um monte de vezes. O cara não veio, porque não quis. É ou não é assim? Porque vocês são um agrupamento. Certo? Aí o que acontece? De repente, numa ribanceira, um caminhão vem na contramão e o ônibus para desviar cai. E vocês saem rolando. E cai lá embaixo. Nessa hora, vocês viram um grupo. Por quê? Porque a hora que para, ai, tá tudo bem, ai meu Deus, e aí, tá tudo bem, machucou? Não, ai, tem gente aqui, olha, machucou. E essa senhora, escuta, vem cá, você que é grande, você, vamos quebrar o vidro. Vai, faz força, vai, leva a senhora, vem, tem criança, não tem. Não é assim? Imagina, consegue sentir a emoção da cena? Vai, nossa, tá machucado aqui, vai gente, pelo amor de Deus, aqui tem celular, liga, vamos fazer um torniquete aqui, botar a perna no lugar. Não é assim? De repente vocês se reúnem, putz, o celular não pega. Ué, tem bicho no mato, não sei o que, reúne, bota todo mundo, faz fogo, e fica alguém de guarda e fala, meu, vier bicho aqui. Vocês deixariam as pessoas doentes e iriam embora para se salvar? Não. É capaz de vocês se encontrarem pro resto da vida. Porque o vínculo afetivo, o afeto, transforma vocês num grupo. E a gente precisa transformar a nossa empresa, a nossa equipe, não vou falar nem empresa, eu falo a equipe que você trabalha, tem que ser um grupo. Porque senão fica cada um por si. Ó, deu meu horário, hein? Puta, cara, mas o cara tá com o filho doente, tá vindo, cadê? Ah, foda-se, meu horário, é meu horário, paciência. Pô, mas o posto vai ficar... A minha parte eu fiz, aí não é problema meu. Supervisor que se vire, fulano que se vire. Funcionário limitado, né? Não é limitado, não é grupo. Ele é limitado. Não é limitado, não é grupo. Ele não está inserido num grupo. Ele está fazendo dele. Ele trabalha para ele. Ele trabalha para ele, eu faço o meu. O que acontece? Quem é que já trabalhou em casa noturna? Segurança. Só 2. Eu falo casa noturna porque dá muita ocorrência de briga, né? Às vezes Não você... tá vendo puteiro, tá? Eu ia falar isso, eu ia perguntar isso. Puteiro. Achei que você põe uma peruca para trabalhar. O que acontece? É segurança puteiro, já. Ou então dá um QRU, olha só. Às vezes você mal conhece o cara. Você mal conhece o cara. Vocês estão numa equipe. Queria batalha, mano, o negócio. Vocês estão numa equipe. Olha só, pode ser qualquer equipe. Eu vou falar de segurança especificamente, que é gerente de segurança. Mas pode ser de enfermagem, pode ser de faxina, de qualquer um. De repente tem um QRU. Tem 2 caras, então você está copiando no rádio. E aí, de repente, esses 2 seguranças apanham. Um cara aqui começa a causar. Ah, o cara é lutador. Tá causando aqui. O segurança vai falar com ele, ele enfia a mão na cara do segurança. O que acontece com toda a equipe? Todo mundo pra cima do cara. Todo mundo! Vai, quem que foi? Cara que você nem conhecia. Cara que você nem conhecia. O que acontece? Nessa hora, a equipe vira um grupo. Caras que mal se falavam, cada um fazia o seu. A hora que tem uma situação, uma efetiva, o envolvimento afetivo real, vira um grupo. Ou às vezes uma demissão injusta. Você mal conhecia. A menina às vezes nem era tão boa funcionária. Mas naquele caso ela estava certo. E aí o cliente foi, reclamou. E acontece isso às vezes. Às vezes o patrão, ou a pessoa que responde, não quer nem ouvir a parte mais fraca. É aquele ditado, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. E aí vem e demite a pessoa. E aí você... isso comigo. O líder falou que não podia colocar o dele na reta na balada que eu trabalhava. E aí o que acontece? Primeiro que isso não é um líder. Isso não é um líder. Isso é um chefe. É diferente. E segundo, a equipe inteira se mobiliza. Porque se for com você hoje, amanhã pode ser com os outros. Envolvimento afetivo.
7 horas. 7 já? Bom, pessoal, desculpa, é que eu for falando mais segurança, a gente vai falando. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa ou alguma pergunta queira fazer? Eu tinha programado até de fazer uma demonstração de defesa pessoal, mas não vai ficar apertado o tempo. A gente pode marcar E usar o Ferreira. Se usar o eu Ferreira, posso pode usar? Não, mas não precisa de tratar. Por quê? Porque tem algumas situações, porque a gente O não cara tem... da TI que tá lá no fundo. O que acontece? Eu gosto de mostrar, porque assim, às vezes pequenas técnicas podem fazer diferença e a gente não tem tatame no dia a dia, a gente às vezes não tem espaço. E eu sei que vocês gostam, né? E às vezes coisas simples podem fazer diferença na hora de você, num QRU real. 90% do serviço de segurança é aqui, ó. Se você souber ter o domínio psicológico da situação, você saber como se portar, dificilmente você vai precisar ter um QRU de vias de fato. Mas o nosso trabalho é um trabalho real de risco. Pode ser que uma hora aconteça, e você também precisa saber o que fazer. Está preparado. Então é importante, para quem trabalha na área de segurança, é importante treinar. É importante treinar. Treinar a musculação, ter o corpo em dia. Não precisa ser nenhum halterofilista, mas aguentar, correr um pouco, aguentar uma situação física mais forte. Ter algum tipo de técnica de arte marcial, não para bater, mas para saber. Sabe por quê? Porque a técnica te dá tranquilidade. Eu estava conversando com os médicos agora há pouco. Outro dia o cara discutiu comigo, o cara é enorme, o cara desceu do carro, eu sou faixa preta de jiu-jitsu da MMA, eu sou atleta de boxe, sou sparring de MMA, de todos esses caras, faço isso. Sou da Gold. Gordinho, treinei bastante com os caras, macaco é meu amigo. Faço isso a vida inteira, luto com os melhores caras do mundo e no final das contas no armário. Então assim, o cara pode ser eu nem me altero. Porque eu sei que se eu puser a mão no cara, eu vou machucar ele. Então eu não tenho esse negócio. Quando você vê dois caras, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui criado em São Paulo, tinha uma coisa muito engraçada. Não, porque Não. Eu via dois caras, geralmente os caras começavam a brigar, ficavam um assim, o outro assim. Põe a mão em mim pra você ver. O que é? Não, põe a mão, põe primeiro, pra você ver se eu não vou te quebrar. E aí eu ficava assim, o pau vai fechar, pode fechar aí. E os caras ficam nisso. Você sabe que eu sou? E não sai disso. Não sai disso. Por quê? O que eu entendo nessa situação? Os dois estão com medo. E nenhum dos dois sabe o que fazer. Nenhum dos dois sabe o que fazer e os dois estão com medo. Então eles estão querendo ganhar onde? No grito. Então quando tem o cara, sabe quem eu sou? Eu sou lutador, sabe quem é meu pai? Sabe? Quando o cara tá assim, é a hora que você tem que manter a calma. É a hora que você tem que falar. Você não é referência, né, velho? Você não é referência, né? Semana passada eu cheguei no bar, o cara. E aí, ele me xingou, ele falou assim, já tava. Não falou isso. Não, tava bom até hoje, ele falou, né? Tava bom até agora. Aí eu digo, ô meu irmão, você tá falando comigo? Tô mesmo, e aí, o que é que você vai fazer de turno? Tá do outro lado. Esse dia ele bateu pro cara chamou de senhor. Deixa eu te falar uma coisa. O Ferreira é um exemplo muito bom de como você tem que prestar atenção, que é uma segurança muito antiga, e fazer o contrário. É um leão deitado. Aleô. Eu faço o que eu digo, mas Eu não faço isso, porque assim, antigamente na época do Rui a gente fazia com os clientes folgados. Ele tinha cobertura dele, agora não. Mas vamos fazer assim, o chileno ele vai, o pessoal da segurança do trabalho pediu para nós pegarmos o contato dele, ele vai continuar ele vai dar um curso aqui pro pessoal, com certeza vai ser... Quem quiser vir. Quem quiser vir, nós vamos liberar aí, o pessoal vem. Eu tenho alguns canais no YouTube, eu tenho um canal no meu canal pessoal, chama Chileno Gomes. Gomes com Z no final. Chileno Gomes. Chileno Gomes. E tem alguns cursos, as palestras que eu dou para segurança. Tem de filosofia, tem luta, minha. É um canal que eu ponho de tudo, mas tem para segurança. Quem quiser entrar também, fica à vontade. O Ferreira e o Roberto são amigos meus, tem meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Tá certo? Bom. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por você ter ficado.